Boa noite, irmãos. Vamos ler a epístola de 1 Coríntios, o capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Uma coisa que nós notamos nesta passagem uma coisa que nós notamos nessa passagem de 1 Coríntios, no segundo capítulo de 1 Coríntios, é que é preciso uma certa atenção para identificar o que Paulo está falando a respeito dele como apóstolo e dos apóstolos, né? E o que ele está falando de uma maneira geral. Porque tem coisas aqui que ele fala, quando ele fala, por exemplo, no versículo 7, ou versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. E aí no versículo 7, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. E mais à frente, ele vai falar no versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Revelou a quem? Não foi a mim, foi ao apóstolo Paulo e aos outros apóstolos. Então, eles tiveram essa revelação. Então, muitas vezes, precisa tomar cuidado aqui para ver de quem ele está falando. Isso aqui é parecido com a situação em Efésios, capítulo 2, quando ele troca nós e vós. Por exemplo, lá ele fala, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
Então, aqui ele estava falando dos gentios, efésios, e agora ele está falando deles também, eles apóstolos, né? Além dos gentios efésios. E é importante, quando lemos uma passagem, identificarmos isso, porque pode acontecer esse tipo de linguagem. E ele, quando começa dizendo que fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, aqui em 1 Coríntios 2, versículo 1, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque uma coisa que é muito importante, uma vez um irmão me ensinou isso, e foi muito importante entender isso, o Bill Orr, um irmão que já está com o Senhor, ele era sogro do Linneu, e ele ensinou isso, ele citou um versículo do capítulo 1, no final do capítulo 1, que ele fala, quando ele fala, não, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, no versículo 20, né? E aí, emendando com essa passagem aqui, onde Paulo fala no capítulo 2, 1 Coríntios, versículo 2 também, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E ele continua depois no versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. E foi muito bom aprender isso com ele, principalmente porque eu tenho uma eloquência, né, de palavras, até pela profissão que eu exerço, e é muito fácil você, de repente, se deixar levar pela eloquência, achando que a eloquência é que vai ter algum poder na hora de evangelizar alguém, mas não é, é o espírito. É o espírito, quer dizer, uma pessoa pode fazer um discurso de 2 horas, cheio de palavras bonitas e sábias e tudo, e ninguém se converte. E daí vem um que mal sabe escrever, fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Pá! O Paulo falou isso, né? Paulo e Silas pregaram o evangelho tão simplesmente assim. Tem um livro, inclusive, eu não vou lembrar o nome aqui, mas eu tenho citado ele uma vez, eu citei num dos meus vídeos do Respondi. É um livro, eu vi, inclusive, esse livro nos Estados Unidos, é um livro grosso, ele é um livro muito usado por políticos, por vendedores e por pastores, que são os maiores usuários desse livro. É um livro já antigo, deve ser da década de 40 ou 50, mas ele tem todas as técnicas que você possa imaginar de como convencer a pessoa, de como argumentar e de como... Então, muito político, muito pastor, muito vendedor usa esse livro para aprender técnicas humanas, né, de como convencer as pessoas. Tem aquele livro famoso também, Como Fazer Amigos Influenciar as Pessoas, mas nada disso é evangelho. Tem até um também que eu cheguei a ler, um irmão me indicou, eu li, depois que eu li, eu falei assim, irmão, você não entendeu o que esse livro é, né? O maior vendedor do mundo. Era o livro, o nome do título do livro é O Maior Vendedor do Mundo. É um livro cristão, tem nas livrarias cristãs. E, na realidade, o maior vendedor do mundo, segundo o autor, é Paulo. Porque Paulo conseguia convencer as pessoas, vender o evangelho e tal. Não está com nada, não é isso aí, não é por aí. Então, nós temos que ter muito cuidado e entendermos que o que convence é o Espírito Santo. É claro que você pode fazer muito para evitar que a pessoa durma na sua frente, né? Então, aprendendo inclusive com a Bíblia. Vocês sabem que eu uso muitas histórias, eu conto muitas histórias. Por quê? Porque o Senhor Jesus contava histórias. Nós sabemos que parábolas eram histórias que ele contava e pegava o gancho nessas histórias e falava. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai lá a Atenas, ele vai falar do Deus desconhecido, ele pega o gancho no Deus desconhecido. Alguém poderia falar assim, ô Paulo, o que você vai falar de Deus desconhecido? Nós somos cristãos, não tem nada a ver esse Deus desconhecido. Era o gancho, ele pega o gancho, aproveita o embalo, desperta o interesse das pessoas e aí vai embora. Aí ele vai trazer para as pessoas o verdadeiro evangelho. Mas sempre lembrando isso, não é com sublimidade de palavras e com sabedoria humana,
e nós temos que pregar a palavra de Deus. E para quem tem muita sublimidade de palavras e sabedoria humana, que vigie, então, para ver se isso não vai entrar no caminho, porque aí, se a pessoa for convencida, vai ser convencida do mesmo jeito que um comprador é convencido por um vendedor, num discurso de vendas, né? Então, muito cuidado, aquele que prega tem que ter muito cuidado com isso, para que a vossa fé, como fala no versículo 5, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aquilo que se apoia no poder de Deus nunca mais vai cair, mas o que se apoia em sabedoria dos homens vai logo cair, mesmo porque os homens falham. Né? Você às vezes segue lá um pregador famoso, que muito eloquente, muito sábio nas palavras e tal, e de repente esse pregador cai em pecado, se desvia da verdade e você fica sem chão. Tira o tapete, porque você estava seguindo ele, seguindo ele. Mas se você seguia realmente a palavra de Deus, ainda que fosse pregada por esse pregador, ainda que ele caia, você continua em pé. Por isso que quando nós criamos os nossos filhos, a gente sempre admoestava eles assim, quando eles faziam alguma coisa errada, a gente nunca falava assim, não faz isso que o papai e a mamãe não gostam. Não, não faça isso porque o senhor não gosta. Porque um dia o papai e a mamãe iam fazer besteira. Então, eles não podiam se firmar na nossa pessoa, ou no poder nosso. O poder nosso enfraquecer um dia. Então, eles tinham que saber que eles teriam que ter obediência ao Senhor. E é assim que tem que ser também quando levamos a palavra de Deus. Até aí. Versículo 2 nos fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele está mostrando, né? Como é que eu posso dizer? É o estado de humilhação de Cristo. Ele está anunciando, né, expondo aos coríntios de forma que ele não estava fazendo competição com a sabedoria que estava rolando lá, né? Que era a sabedoria dos gregos e tudo mais, toda aquela coisa que existia na época de uma forma bem forte. Então, primeiro a gente vê que o evangelho ele não é competitivo, né? Na verdade, o evangelho é o evangelho. Então, Paulo, quando diz que ele tinha proposto saber, mas é Jesus, não é a cruz de Cristo, mas Jesus crucificado. Da cruz de Cristo ele falou no capítulo anterior, né? Mas agora ele está falando do estado de Cristo, que é o quê? Na humilhação. Então, é aí que apoia a sabedoria de Deus, né? Em contraste com a sabedoria humana. E nós vemos, eu estava vendo aqui que o versículo 6, ele fala, entretanto, expomos sabedoria. Versículo 7. Mas falamos sabedoria, ou a sabedoria. Então, na realidade, o evangelho, ele é uma sabedoria. Não é uma sabedoria que vai competir com com a sabedoria do mundo. Mas é uma sabedoria, olha, a sabedoria de Deus, imagina, né? Qual sabedoria mais alta do que isso, né? A sabedoria de Deus é... Só que o homem, na sua sabedoria, ele não entende isso aí. Mas isso que o Mário está falando é muito interessante nesse sentido, que o que afeta as pessoas no sentido positivo, né, para despertar para Deus, realmente é a sabedoria de Deus, não tem nenhuma dúvida, né? E falando outra vez que Paulo estava expondo
o evangelho nesse caráter da humilhação de Cristo. Porque ele podia falar de outras fases de Cristo, né? As fases da vida de Cristo, que também foi uma certa humilhação também, num certo sentido, foi né, a humilhação dele também. Mas tem Cristo em glória, tem Cristo para o milênio, tem as fases de Cristo. Mas aqui ele chama essa fase de crucificado. Por quê? Porque ali é onde foi que colocou o fim, foi na cruz que ele colocou o fim na sabedoria humana. Mas é muito importante a gente entender isso, que isso é uma sabedoria de Deus. Né? Isso é muito confortante para nós, porque nós podemos realmente falar das coisas de Deus. E Deus pode, com certeza, usar as diversas ferramentas que ele tem, que são os dons, né? Vamos chamar assim, são os homens, né? As pessoas das quais o Senhor usa para expor isso. Nós vemos que o Mário tem costume de falar, expor história, é ferramenta, não é verdade? É ferramenta de Deus. Porque nós devemos lembrar que quando o Senhor deu, lá na parábola dos talentos, ele dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. Por isso, um ele dá 10, outro 5, né? Ele dá de acordo com a capacidade de cada um. A capacidade é... Como é que usa a palavra? É coisa natural, como é que eu posso falar? Ele é... Habilidade. Habilidade, obrigado, irmão. É habilidade natural. Agora, os talentos são o dom que o Senhor dá. E ele sempre vai dar de acordo com a habilidade. Isso é muito bom a gente entender isso aí. Por isso que existem diferenças de pregação de irmão para irmão. Né? Isso é muito óbvio, né? Mas nós vemos que todo o coração submisso dos vasos, né? Todos os corações submissos, todos vão acabar falando, por assim dizer, a mesma coisa, né? Só vai mudar, às vezes, as formas de falar, mas cada um falando toda a mesma coisa. Isso é muito precioso, nós entendermos isso. Porque não é a religião, né? As religiões, né, montam o seu esquema e tem que ser daquele jeito. E você pode falar daquele jeito também, não pode falar outra coisa. Agora, as coisas do Senhor, nós falamos a mesma coisa por caminhos, às vezes, né, de exposição, melhor dizendo, expondo de formas diferentes, cada um segundo a sua habilidade de expor aquilo que é de Deus. Ele está negociando os talentos com a habilidade que recebeu. Isso é muito, muito bom. Nunca confundir que a habilidade não é o dom. A habilidade é o que Deus deu a cada um de nós naturalmente, que nem um evangelista. Ele não pode ser mudo, né? O senhor tem que ter dado a habilidade para ele falar. Não que ele não possa também pregar o evangelho, porque tem mudo aí que prega muito mais do que eu. Então, dando um exemplo, né, mas, resumindo, é isso aí, que nós devemos estar submissos ao Senhor e Ele é capaz de usar aquilo que Ele tem nos dado de forma que seja exposto esse evangelho da sabedoria de Deus. Né? Isso é muito bom. Feito. Deixa eu ver aqui, o irmão levantou a mão, não sei se ele quer fazer uma pergunta. Deixa eu ver se ainda está aqui. Elisandro tinha levantado a mão. Tem alguma pergunta, Elisandro? Não, eu levantei errado aqui a mão, porque eu bati a mão aqui, viu? Ah, tudo bem, irmão. Sem problema. Eu estava pensando até isso essa semana também.
né, que eu encontrei um colega de trabalho assim, né, e comecei a falar com ele do Evangelho, e fiquei pensando também, assim, de não desviar a mensagem do Evangelho para começar a falar de coisas curiosas na Bíblia, ou de doutrina, né, porque a pessoa precisa ouvir primeiramente o Evangelho, né? E é como os irmãos estão falando, todo cuidado, além da nossa habilidade, vamos dizer, né, como o Mário, né, no caso, tem, de eloquência, tomar o cuidado com isso, como também para uma pessoa que precisa entrar pela porta, né, a porta das ovelhas, né, como eu aprendi, o irmão Limão até falou sobre isso aí, entrar por essa porta que é o Evangelho, participar da família primeiro, a gente tomar também o cuidado de não querer expor doutrinas, e aí encher a pessoa de algo que ela não consegue nem, não passou nem pela porta ainda, já está além do que ela conseguiu pegar, que foi a questão do Evangelho, né, a salvação, né? Tem um livro, tem dois livros, você encontra na Verdades Vivas e acho que encontra também no Depósito de Literatura Cristã. Um eu acho que se chama A Obra do Evangelho, se não me engano, é do Mackintosh. Deixa eu ver aqui se eu acho, Acervo Digital Cristão. A Obra do Evangelho, exatamente. Leia esse livro, é muito interessante. O Mackintosh, ele escreveu esse livro e tem boas dicas falando da obra do Evangelho. Inclusive, ele fala da questão da eloquência. Ele diz assim, se você tem eloquência, use-a. Né? Você não vai fingir que não tem, só porque aí que é errado, né? Então, você vê uma pessoa, às vezes ele é muito desenvolto, ele é muito, né, falante e tal. Aí começa a pregar o Evangelho, ele começa a mudar a voz, faz voz de padre, né? Meus irmãos, faz aquela voz piedosa, aí é fingimento. Aí ele não está sendo genuíno, não está sendo o que ele é, né? Porque Deus escolheu cada pessoa do jeito que ela é. Nós não precisamos enfeitar, nem mudar de voz, né? Tem muito disso nos pentecostais, esses pastores que mudam, faz voz rouca, faz uma voz meio gutural aí, para parece que impressionar, né? Mas não é nada disso, a pessoa tem que falar do jeito que ela é. E uma outra coisa, esse livro tem um capítulo também sobre a obra de literatura. E ele diz que nas questões de literatura cristã, muitos trabalhos de literatura cristã deram errado, fracassaram, porque as pessoas tentaram santificar, né, a coisa. Mas não é. O trabalho de literatura cristã, uma obra de literatura cristã, é um comércio. É para vender livros, vender folhetos, vender bíblias, e tem que ser tratado como um comércio, como um negócio. Não pode ser tratado como uma coisa assim que não tem pé no chão, né? Não tem pé nem cabeça. Então, são coisas que devem ser levadas em conta quando nós falamos do Evangelho. Agora, quanto à eloquência, eu me lembro de ter lido algo da biografia de um grande evangelista, né? Quer dizer, pelo menos aos olhos dos homens, ele foi um dos grandes evangelistas do século XVIII, de 1703 a 1758, estou vendo aqui na tela. Jonathan Edwards. Ele era um pregador americano e disse que ele não tinha eloquência nenhuma. Às vezes ele pregava, uma vez ele pregou um sermão, que ele escrevia antes o sermão e lia. Mas era tão chato, tão monótono, a leitura dele tão monótona, e as pessoas começavam a se converter durante a leitura dele, uma coisa que ninguém entendia aquilo, porque ele não fazia um discurso que nem um político, dando soco no ar, ou coisa assim. Ele lia, ele simplesmente lia. Mas é claro que ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O poder não era dele, o poder não estava nas palavras dele, né? Mas estava justamente no Espírito Santo de Deus.
Então, é importante entender essa dependência que nós temos que ter do Senhor, e não de nós mesmos. E uma outra coisa importante aqui nesse capítulo, essa ideia de você não querer encher a pessoa de doutrina quando você está evangelizando, é muito certa, porque ela não vai entender a doutrina. Pensa assim, você está falando para um poste. Tenta explicar alguma coisa para um poste. Ele não vai reagir, ele está morto. Ou tenta explicar para um cadáver. Vai no velório de alguém que morreu na incredulidade e tenta pregar o evangelho para o morto no caixão. Não vai acontecer nada, ele está morto. Então, nós temos que entender que quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos o evangelho para mortos. Para mortos. E a palavra de Deus é quem vai vivificá-los primeiro, antes que eles possam entender qualquer coisa. Vivificá-los, dar a eles vida para que nasçam de novo, e aí que entra a questão do novo nascimento. Para que serve o novo nascimento? A pessoa tem que nascer da palavra e da água e do Espírito, que é a palavra e o Espírito Santo. Enquanto ela não nascer da água e do Espírito, ela não pode entender, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro, a palavra de Deus tem que ser falada para que o Espírito aplique essa palavra no coração da pessoa, daquela pessoa morta espiritualmente, e ela tome uma injeção de vida. É que nem aquelas injeções, tem muito disso em filme de guerra, né? Os caras levam no bolso uma ampola assim, com injeção de adrenalina, e o sujeito toma um tiro lá, ou sofre um acidente, qualquer coisa, e está desfalecido, aí vem lá o outro soldado correndo, pega aquela injeção e dá no coração dele. Está com adrenalina no coração da pessoa. De repente, o sujeito ressuscita, né? Toma um pulo, assim, que aquilo vai que é adrenalina direto no coração. Então, essa é a adrenalina da palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, é que vai dar vida para uma alma morta, para ela, então, agora despertar para os seus pecados, para a sua necessidade, porque o morto, ele não tem também... Né? Você fala para ele assim, não, você é pecador, você vai para o inferno, você... porque para ele não faz diferença, ele não tem sentimentos. Ele não tem sentimento. Pensa assim, um psicopata. Um psicopata é uma pessoa que não tem sentimentos. Ela não consegue sentir nada. Ela não tem afeição, ela não tem piedade, ela não tem dó. Por isso que psicopatas geralmente acabam assassinando gente e tal, né? Eu me lembro até de uma série muito interessante para aprender, chama-se Lie to Me, Minta para mim. Série em nome em inglês, Lie to Me, Minta para mim. É um detetive que ele tem capacidade de identificar micro-reações, micro-feições, né, no rosto de uma pessoa para saber se ela está mentindo ou não. Então, eles chamam ele sempre para interrogar os suspeitos, porque ele pode falar se está mentindo. E em toda a série só tem um cara que ele erra. E depois ele descobre que o cara era psicopata. Porque o psicopata não apresenta qualquer alteração de humor, de feições, de uma ruguinha que aparece no cantinho. Essas são as micro-feições, ou micro... Eu esqueci, tem um nome agora isso daí. Que aparece no rosto que uma pessoa treinada consegue enxergar. Tem até um rapaz que tem um vídeo, um canal no YouTube, que ele só faz isso. Ele fica investigando os vídeos de pessoas famosas para dizer se a pessoa mentiu ou não. E ele vai explicando, aqui apareceu uma ruguinha assim, a boca dele está sorrindo de um lado só, isso é sinal de que está falando mentira, ele coçou o nariz, por exemplo, ele passou a mão na cabeça. Então, tem uma série de sinais que demonstram que a pessoa... Mas no psicopata não consegue. Agora, pense que quando você está pregando o evangelho para alguém, você não vai ter condições de mudar a maneira dele. Porque ele, aos olhos de Deus, ele é um psicopata, a pessoa sem sentimentos. Ele está morto. Morto aos olhos de Deus. Morto nos seus delitos e pecados. Mas quando vem essa injeção de adrenalina divina, que é o Espírito Santo aplica através da palavra de Deus, aí ele acorda.
Agora é outra conversa. Agora ele sente o peso dos seus pecados. Agora ele sente a sua culpabilidade. Agora ele vai gritar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora ele está sentindo isso. Então venha o evangelho puro, né? Como Paulo pregou para o centurião. Primeiro, o centurião era um homem nascido de novo, mas ele precisou escutar o evangelho lá no capítulo 10 de Atos, com todos os pontos principais do evangelho que chegam, começam falando de quem é Jesus Cristo e terminam falando do juízo, porque Deus irá julgar, Deus escolheu um homem para julgar o mundo, né? Então, você começa explicando quem é Jesus, passa pela cruz, foi morto, passa pela ressurreição, ressuscitou, e todo aquele agora que nele crê tem a salvação assegurada. Isso está no capítulo 10 do livro de Atos. E eu ia falar mais alguma coisa a respeito disso. Então, enquanto a pessoa não tem vida, ela não vai entender patavina. Eu me lembro de uma jovem numa viagem de ônibus, eu dando para ela do evangelho, do meu lado, no ônibus. Expliquei o evangelho, perguntei se ela sabia para onde ela ia. Acho que eu vou para o céu, né? Por que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz nada errado. Sou uma pessoa muito boa, papapi, papapá. Falei, bom, então o evangelho é isso aqui, ó. Daí, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, blá, 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 blá. E é só pela fé em Jesus que você pode ser salvo. E agora? Você sabe para onde você vai? Agora eu sei. Eu vou para o céu. Que legal. E por que você vai para o céu? Porque eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém. Ali eu percebi que você pode repetir 300 vezes o evangelho para uma pessoa, se ela ainda não tiver vida, ela não vai entender. Muito menos doutrina. Chegar para explicar para a pessoa doutrina, ela vai entrar por aqui, sair por aqui, vai passar por cima. Agora, um ponto importante, como o novo nascimento, ele só acontece pela aplicação da água, que é a palavra de Deus, pelo Espírito, você, na evangelização de alguém, você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que falar a palavra de Deus. Não importa como você fala. Não precisa falar assim, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, está escrito assim, 2 pontos. Não precisa ser assim, tão prolixo. Você pode ser en passant. Olha, amigo, vou falar uma coisa para você, ó. Vou falar uma coisa para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto, eu falei, ele nem sabe que está na Bíblia isso. Mas não é para ele saber. Não precisa ele saber. O Espírito Santo sabe. Então o Espírito Santo pega a palavra de Deus e injeta lá no coração dele para mudar ele agora, para ele ter vida. Então é muito importante entender isso. Nunca se esqueça disso. Tem que ter a palavra de Deus costurada na sua conversa. Mesmo que você não cite versículo, eu até quando prego no salão, faz tempo que eu não faço isso, né, nas reuniões, nós temos uma pregação do Evangelho aos domingos, e a pandemia parou tudo, né? Mas eu no começo, eu sempre falava assim, vamos abrir em Esdras, capítulo... O visitante estava lá, ele nunca tinha visto uma Bíblia na vida. Ele não sabe nem que lado é o lado de cima, nem que é o lado de baixo, né? Aí eu ficava olhando, o cara está lá, ele começa em Gênesis, vai folheando até Apocalipse, ele volta até Gênesis, ele não vai achar nunca o capítulo e o versículo. Então, eu passei a não falar mais. Claro que eu cito, né? Isso está em tal lugar, mas eu já entro direto no que diz. Eu já vou lá e falo assim, cito o versículo e falo assim, isso aí estava em João 3,16, pronto, ele não precisa ir lá. Porque ele não tem ali que aprender a manusear uma Bíblia. Ele vai perder tempo e perder atenção. Dá uma Bíblia para uma pessoa e fala assim, João 3,16, vê se ele acha. Ele nunca leu a Bíblia na vida. Ele vai procurar em Gênesis, depois ele vai para Apocalipse. Ele não vai achar. Então, ao invés de você desviar a atenção dele, mantenha ele no foco e não deixe ele sair de frente da cruz. Quando você evangeliza,
É muito importante saber disso. O cara, quando ele começar a sentir o peso dos seus pecados e da sua responsabilidade, ele vai querer fugir, porque você pôs ele diante da cruz. E o evangelho é: Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Se não falar da morte, da ressurreição, ficou faltando um capítulo aí, um episódio na sua série de evangelismo. Tem que ter a morte e tem que ter a ressurreição. Evangelho sem sangue não é evangelho. Então, quando ele começa a se sentir incomodado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer fugir. Então, ele pega e joga uma bomba de fumaça bem longe dele, para você não ficar mais tratando com ele. Ele vai falar assim: ah, mas e os índios lá na floresta, lá na Amazônia? Como é que eles vão ser salvos? Se você não for sábio nessa hora, você vai correr atrás dos índios. Fazer o que ele quer. Ele queria isso. Vai lá com os índios e me deixa aqui sossegado. Para de falar essas coisas para mim. Então, você pode dar uma pincelada lá no índio e voltar correndo e continuar com ele. Porque tem que trabalhar. E lá aqui, nesse livro de 1 Coríntios, nessa carta, nós vamos encontrar claramente no capítulo 15 o que é o evangelho. Paulo fala ali, olha: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado. E como é que ele tinha anunciado? Se não é que cresces em vão. O que seria crer em vão? Crer só na cabeça, só no intelecto, e não deixar que atingisse o coração. E qual é o evangelho? O versículo 3 de 1 Coríntios 15, ele fala: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Não era dele, não era ele que inventou isso. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Paulo fica nas Escrituras. A nossa base, a nossa âncora, a nossa segurança está nas Escrituras. Ele tinha ali o quê? As Escrituras do Antigo Testamento, mas eram as Escrituras e já falavam do Cordeiro que ia morrer no lugar do pecador. Isaías 53. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é o Evangelho. Ele ainda dá uma cancha, ele dá ainda coloca um glacê no bolo, quando ele fala: foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O que ele está dizendo assim? Você está duvidando que Cristo morreu e ressuscitou? Vá perguntar lá para o Jacó, para o Sebastião, para o Antônio, então, eles estão aí, ó. Só perguntar. Não é fake news. Pode ir atrás que tem gente viva caminhando por aí que viu isso acontecer. Viu ele ressuscitado. Uma coisa interessante, o autor do livro Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele era católico, mas um católico convertido a Cristo. Ele cria realmente em Cristo. Ele evangelizava um ateu, porque ele era um professor de universidade, especializado em lendas antigas, lendas de povos antigos, e ele evangelizava um outro professor, também dessa área de lendas e coisas assim, que era ateu, que era o C.S. Lewis, que depois iria escrever Crônicas de Nárnia, que era ateu. Ele tinha, inclusive, um programa na rádio britânica, numa rádio da Inglaterra, para pregar o ateísmo. Olha só. E o Tolkien conseguiu explicar para ele, mostrar para ele, que o grande problema do C.S. Lewis era achar que o evangelho era uma lenda. O evangelho era uma lenda. Seria uma lenda inventada. E ele conseguiu explicar para o C.S. Lewis que não era uma lenda. E depois, é claro, o Espírito Santo fez a obra, né? E
converteu aquele homem, aquele escritor, e ele foi muito usado por Deus através de muitos livros. E então é por aí que vai a coisa. Nunca esquecer que nós temos que ter a palavra de Deus costurada na nossa mensagem. Evangelho não é para falar de filosofia, não é falar de casamento, de bem-estar, de como cuidar de filhos, tal. Se bem que tudo isso está na Bíblia, né? Mas quando nós evangelizamos, nós falamos do problema primário, que é a necessidade urgente do pecador se converter para ser salvo. Esse é o evangelho. E Paulo fica aqui deixando claro isso nessa mensagem que ele dá aqui, e agora deixando claro também que as palavras dele não se baseavam em persuasão, nem em sabedoria humana, mas em espírito e poder, para que a vossa fé, 1 Coríntios 2, 5, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Até aí que meu secretário lá já tocou o sino dele que ele quer ir no banheiro. Lemão, a bola é sua. Não, isso é versículo 2, né? Ainda falando do versículo 2, ele fala por que, como é que fala? Por que decidir, né? Por que decidir nada saber entre vós? É interessante que a pregação, tanto a pregação do evangelho, quanto quando nós vamos falar alguma coisa da palavra, o Senhor nos dá inteligência, vamos chamar assim, discernimento, melhor dizendo, como fazer. Porque Paulo está falando, porque decidi, quem? Eu decidi, porque eu decidi, né? É isso que ele está falando, eu decidi. O que é isso? Será que ele decidiu isso na carne? Não, lógico que não. Ele decidiu na direção do Espírito Santo, porque ele estava comparando situações. Por exemplo, a carta aos Efésios, por exemplo. Capítulo 1, ele já começa lá em glória, né? Já começa a carta mais alta que tem na doutrina de Paulo, é a carta aos Efésios. E você vê lá que ele fala grandes coisas, fala do mistério, né? Da dispensação da graça. Agora, aqui em Corinto, ele já começa tratando de um assunto assim completamente banal, né? Não banal, eu digo no sentido daquilo que estava acontecendo no meio dos irmãos, de visão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e agora a sabedoria humana. Então, você pode discernir a situação. Então, você tem a capacidade de decidir o que você vai fazer. Por exemplo, por isso que o Mário está falando a questão do evangelho, o Yodal já falou isso também, que realmente, eu vou falar o evangelho com uma pessoa, tem que discernir a situação e ver que aquela pessoa, como o Mário falou, não sabe nada, né? O que eu vou falar? Eu tenho que falar da cruz de Cristo, né, de uma forma mais que o Espírito Santo possa ter uma ação naquilo, porque não adianta nada. Eu vou decidir, eu vou falar agora aqui umas coisas, ainda que seja tudo verdade e tudo divino e maravilhoso, mas não adianta nada, você não vai alcançar seus objetivos. Então, Paulo aqui, ele está falando isso, porque eu pergunto, o que adianta Paulo? O que ia adiantar Paulo começar a falar do mistério oculto em Deus aí? Não é verdade? Ele falou isso lá em Efésios, falou na carta Colossenses, ele fala. Mas o que queria falar para esses irmãos, tudo um mais capengando do que o outro aí, precisando, sabe, se humilhar? Havia uma divisão tal nessa assembleia aí, que eles estavam literalmente divididos. Eles tomavam a ceia separado um do outro, sendo eles o quê? A assembleia em Corinto. E o que Paulo ia falar? O que Paulo ia falar para eles? Infelizmente, né? Não estou dizendo que
Infelizmente, Paulo teria muito para dizer, mas ele não podia. Então, assim, eu estava pensando que realmente é com cada um de nós, tanto na pregação do Evangelho, quanto na exposição das Escrituras por nossos próprios irmãos, que é o caso de Paulo aqui em Corinto, né? Estava expondo aos irmãos, é uma assembleia que está falando. Então, nós precisamos disso também, né? Humildade não, humilhação, né, vamos chamar assim. Essa humilhação, lógico que eu estou falando, não é humilhação da carne, é estar sujeito, né, que o Espírito possa dirigir e fazer algo que é necessário ser feito, que consiga, né, o Espírito Santo alcançar os seus objetivos através de nós mesmos, né? E o propósito dele é usar realmente os vasos. Tá aí também. Ô, Mário, o que você falou ali você pregou, acho que foi que você pregou o evangelho para a menina e depois repetiu, ela não entendeu. Foi interessante porque isso aconteceu idêntico comigo. Assim mesmo. Só que primeiro aconteceu comigo e eu fiquei espantado, né? Fiquei espantado assim, eu falava com a pessoa, aí quando ela perguntava, ela falava a mesma coisa, errada, e voltava, explicava, eu falava do evangelho, perguntavam, acho que umas 3 vezes aconteceu isso. Aí eu parei, eu digo, tá, tudo bem. E fui orar pela pessoa, né? Aí logo depois você falou sobre esse assunto. Em algum dos vídeos. Eu digo, peraí, eu pensei que eu estava sozinho. Foi muito interessante esse negócio aí. Eu fiquei mesmo assim, pasmo, como a pessoa não conseguiu compreender. Mário, acho que os irmãos, não sei, a Adriana estava querendo saber se você conseguiu o link do livro do Mackintosh. Tá desligado seu microfone, viu? Aí, se você pudesse copiar, bota no chat aqui. Posso entrar, fazer um intervalinho aí? Eu não tenho secretário, mas tem uma secretária esperando eu aqui. Eu vou dar uma saída aqui, tá, gente? Boa noite para você. Boa noite, Mário. Boa noite. Certo, Marca aí o tempo dele Horário. para descontar, para o cachê meu ficar maior. Boa noite, irmãos. Desculpa ter que sair, viu? Até mais. Boa noite, boa saída. Boa noite, né? Boa noite, né? Irmão Dal. Eu preguei aí no chat o link com o nome do livro. Tem um outro também. Será que os que eu preguei é o do Mackintosh ou esse é o do Charles Stanley? Ah, não. Esse é o do Charles Stanley. A obra do Evangelho é o do Charles Stanley. O do Mackintosh é Cartas aos Evangelistas. É muito bom. O que eu mencionei e eu descrevi é o segundo link aí, Cartas aos Evangelistas. O primeiro é de um Charles Stanley, ele era um representante comercial, ele era um vendedor, ele viajava muito, né, vendendo, acho que ferramentas, se não me engano, que ele vendia. Então, ele viajava muito e tinha muitas oportunidades de pregar o evangelho. Então, é bom aprender com esses caras, porque eles sabiam do ofício. Mas, uma outra coisa, levantou a mão o Michel. O que o Michel levantou a mão, Michel? O irmão, eu ia fazer uma pergunta, mas se o irmão quiser comentar, continuar aí, fica à vontade. Depois eu pergunto. Não, faz a pergunta, pode fazer. É porque, assim, o irmão Lemão, no discurso dele, ele citou a questão que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo.
E aí eu interpretei como isso se iniciou na cruz de Cristo. Eu acredito até que o irmão Lemão citou dessa maneira. E isso é falado, inclusive, no capítulo 1, que a gente já leu. Aí no verso 21, irmão, fala bem assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aí a minha dúvida antes, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas que prática era essa sabedoria antes da cruz para que os homens tivessem que crer? Que sabedoria era essa? Olha, em Romanos capítulo 1, ele fala onde foi que o homem errou quando ele não deu honra a Deus. Veja lá em Romanos capítulo 1, quando ele fala no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não está dizendo aqui que eu não tenho vergonha de pregar o evangelho, não é isso que ele está falando. Ele está falando, não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque é genuíno, não é? Seria mais ou menos eu falar que eu não me envergonho de distribuir notas de R$ 100 na praça. Por quê? Porque são notas genuínas, não é? Eu me envergonharia se fosse nota impressa em papel higiênico. Aí eu teria vergonha. Mas eu posso ter vergonha até de distribuir nota de 100 na praça. Eu senti envergonhado por inibição, mas eu não posso me envergonhar das notas. As notas são reais, são valiosas. De 100, porque a de 200 eu ainda não vi. Eu não vi nenhuma. Então, ele fala, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder. Isso que é importante entender, né? O Evangelho é o poder. Nós estamos brincando com uma coisa poderosa, a gente está brincando com fogo. Né? É como uma criança com uma caixa de bombinhas na mão. Aquilo é poderosíssimo. Se ela acender aquela caixinha, vai estourar tudo. Então, ele não se envergonhava, ele falava do Evangelho. Daí ele fala no versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eu não sei se tem uma outra versão aqui que talvez possa... A ira dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que detêm a verdade pela injustiça, detêm a verdade em injustiça. Uma outra versão, uma versão católica, fala aqueles que, por sua injustiça, reprimem a verdade. Que é os que impedem que os homens conheçam a verdade por causa da sua injustiça. Suprimem a verdade. Então, voltando lá, como eles fazem isso? Porquanto, Romanos 1,19, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém pode ter desculpas de achar que Deus não exista, que Deus é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Deus faz com que eles sejam inexcusáveis. E se você juntar com aquela passagem de... Eu acho que é Cantar, não é Cantares, é Eclesiastes, acho. Eclesiastes, capítulo 3, se não me engano, vamos ver se é. Deus. Capítulo 3, versículo 11, diz assim, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez,
desde o princípio até o fim. Aqui a outra versão não fala mundo. Na versão atualizada fala também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade no coração do homem. Esse mundo no coração do homem significa a totalidade de tudo. Por isso que a outra versão fala eternidade, porque a totalidade de tudo inclui o tempo também. Então Deus preparou o homem assim já. O homem já foi equipado para crer que Deus existe, que Deus é o Criador e que Deus é o mantenedor. Aí o que o homem fez com isso? No primeiro capítulo de Romanos, ele vai falar assim, depois de falar para que eles fiquem inexcusáveis, no versículo 21 fala, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, ou considerando-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, aqui foi o deslize. Aqui os homens se tornaram loucos. Eles tinham a revelação de Deus pela criação, mas não quiseram. Então, o que eles quiseram? Eles começam, aqui se você ler de trás para frente o versículo 23, você vai ver que eles começam com répteis, quadrúpedes, aves e homem. Répteis, os seres mais baixos da terra, quadrúpedes, no meio, aves, que voam no céu, e homens, o ser mais elevado de toda a criação. Eles idolatraram todas essas coisas. Você vê na idolatria humana ao longo dos tempos, todos esses animais aparecem. Mas hoje nós vivemos na pior idolatria que tem, na mais elevada idolatria que tem, que é ter o homem. Por isso que chama humanismo, né? O homem como referência, o homem como centro de todas as coisas, o homem como princípio e fim de tudo. É o humanismo. Então, isso aqui é o que nós estamos hoje. E nós estamos vivendo nesse tempo da sabedoria humana que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele falou que Deus fez louca. No versículo... No versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então a chance foi dada. Os homens não pegaram, não quiseram. Então Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Aqui fala, né? Ele fala depois, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, nenhum homem, por si mesmo, de sua própria sabedoria, é capaz agora de entender a Deus. Nenhum homem. Da mesma forma como nenhum homem é capaz de entender Jesus. Jesus, homem. Tem até o versículo que fala, né? Como é que é? Deixa eu achar o versículo. Acho que é 1 Timóteo, capítulo 2:5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Não, ninguém conhece o Pai. Ah, certo. Está nos evangelhos. Em Mateus
em Mateus capítulo 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Filho revela o Pai para uma pessoa que crê nele. O Pai, hoje nós temos um Pai, foi revelado isso pelo Filho. Agora, o Pai não revela o Filho. Né? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Para aí, não fala assim, e aqueles a quem o Pai quiser revelar. Não, porque é impossível. É impossível conhecer a Jesus, Deus e homem. Porque a nossa mente seria incapaz completamente, é um enigma. Eu publiquei um vídeo hoje que fala disso, do enigma do Filho de Deus, de Jesus. Um enigma que não é possível compreender. Nós só podemos crer e aceitar, mas não compreender. Então, voltando lá no nosso capítulo de Coríntios, no capítulo 2, eu não sei se eu consegui deixar claro o que eu estava dizendo aqui, mas o que eu queria acrescentar é o seguinte: quando ele fala aqui no versículo 9, versículo 8, a qual sabedoria nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então, é perda de tempo achar que uma pessoa fazendo uma faculdade de teologia, ela vai obter sabedoria divina. Não vai. Não vai. A faculdade de teologia vai ensinar geografia, história, arqueologia, costumes, usos, roupas da época, vai ensinar a Bíblia também, o que vem antes do Evangelho de João, o que vai depois de João, quantos versículos tem na Bíblia, quantos capítulos tem na Bíblia. É tudo conhecimento humano. Tudo conhecimento humano. Se você entrar num site de hereges como Testemunho de Jeová, Mormons, tem um monte de coisa sobre a Bíblia. Muita coisa verdadeira, tem muita coisa. Porque são coisas verdadeiras para a mente humana, para o entendimento humano. São coisas racionais. Mas, como aqueles que seguem essas heresias, essas seitas, não conhecem efetivamente o evangelho da graça de Deus e não nasceram de novo, a verdade continua hermética para eles. A verdade continua hermética. E aqui, quando ele fala também, Deus nolas revelou, no versículo 10, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. No versículo 9 ele falou, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Ou seja, não vai ser por observação e captação dos sentidos humanos que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E aí ele fala essa coisa muito importante. Deus nolas revelou. Revelou a quem? Aos apóstolos. Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho um amigo chama João. Vamos chamar um amigo chamado João. Eu quero saber tudo de João. Como ele pensa, por que ele pensa assim, por que ele age desta maneira ou daquela. Eu quero conhecer ele na sua intimidade interior. Só existiria uma maneira de eu fazer isso. Conseguir uma cirurgia que extraísse o espírito desse João, desse meu amigo, e implantasse em mim o espírito dele. Aí, a hora que eu acordasse da anestesia, eu falava assim,
Então é isso que o João pensa. Então ele fez aquilo, né, por causa disso, daquilo outro. Só aí eu entenderia o meu amigo João, porque eu teria feito o transplante do espírito dele em mim. Aí eu conseguiria entender, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O espírito do João sabe as coisas do João. O espírito do Mário sabe as coisas do Mário. O espírito da Maria sabe as coisas da Maria. Um não consegue se aprofundar nas coisas do seu próximo. Não consegue, a não ser que existisse essa coisa fictícia de fazer transplante de espírito, né? E agora ele continua e fala assim, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas agora vem a boa notícia. Existe um transplante, já existe a tecnologia para o transplante do Espírito de Deus. É quando a pessoa crê em Jesus como seu Salvador, ela é selada com o Espírito Santo de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 1, que diz assim: em Jesus, em quem também vós estáis, no capítulo 1, versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, essa fez você nascer de novo. O evangelho da vossa salvação, esse salvou você. E tendo também nele crido, porque só o evangelho precisa crer, seja recebido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O transplante. O selo. É isso aí. O selo é o transplante. O Espírito vai habitar em você. Agora você vai entender todas as coisas que são de Deus. Claro que na hora certa. Você não vai falar assim, então agora eu entendo. Não caberia. Você explodiria antes de... Porque imagina, ter todo o conhecimento. Você tem disponível. Você tem acesso. Mas isso não quer dizer que você vai ligar como se fosse no posto de gasolina e encher o seu pneu com 1 milhão de libras. Vai estourar o seu pneu, não dá para, né? Mas nós temos agora uma nova vida, que é o vaso novo. Por isso que fala lá do vaso, do vaso velho e do vaso novo. Temos um vaso, somos agora um novo vaso, que não se rompe, né? Na verdade, ele não era nem o vaso, é o odre, né? O odre, que é o... onde que fala odre? Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui, para eu não me desviar da passagem. Faz tempo que eu não leio essa passagem. Odres... É Mateus, né? Quando ele fala no versículo, capítulo 9 de Mateus, versículo 17, ele fala, não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, né, ou rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que eram odres? Os odres eram o seguinte, eles quando matavam uma cabra, eles tiravam a pele da cabra, mas tomavam cuidado de conservar ao máximo possível. Eu não sei como é que eles faziam isso. Eu acho que eles quebravam os ossos, tudo, para depois tirar em pedaços pela cabeça, pelo pescoço, né? Porque sobrava o saco do corpo da cabra, né? E ia ter alguns orifícios, claro, das patas, do pescoço, de trás, e depois eles tinham que costurar isso e fechar. Isso era um odre. Era um saco aqui, como se fosse um saco, né? Uma bexiga. Aí o que eles faziam com isso? Eles enchiam de vinho novo, que era suco de uva, né? Não fermentado ainda, amarravam a boca dele e punham lá para fermentar. O que acontecia com aquele odre? A fermentação produz gás, começava a crescer. Crescer, porque é couro, né? O couro é elástico. Crescia. Quando parava de crescer o
o vinho já estava no ponto de ser tomado, já tinha cessado a fermentação. Aí eles abriam e tiravam o vinho. Só que esse odre não servia mais para carregar vinho. Podia ser usado para carregar água, qualquer outra coisa nas viagens. Era como se fosse um cantil desses de couro que você às vezes compra para colocar do lado do cavalo, assim, né? Pendurado. E era assim que fazia. Agora, nós somos odres novos, né? Então, pode encher de vinho à vontade, de vinho novo, que ele vai suportar. Então, esse conhecimento aqui que nós encontramos é para quem já foi transformado realmente num odre novo. Agora, só para a gente terminar o raciocínio, eu já expliquei como que alguém recebe esse transplante do espírito, né? Eu acho que aí ele vai falar no versículo 12: nós não recebemos o espírito do mundo, porque o espírito do mundo inclui a sabedoria do mundo. Apesar que você pode ser um mestre em todas as artes, né? Não tem problema nenhum você estudar, você se esforçar e tudo para ter diplomas, para ser doutor, ser pós-graduado, qualquer coisa assim, mas não confunda as coisas. Isso não tem nenhuma influência na sabedoria de Deus. Nós não recebemos, como cristãos agora, o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E aí, na continuação, ele vai explicar como ele transmite, né? Como agora os apóstolos transmitiam isso e como o cristão transmite isso e como haverá 3 classes de pessoas nessa equação, né? Você terá o homem natural, que é o incrédulo, você terá o homem espiritual, que é o crente, e você terá no capítulo 3, ele vai falar do homem carnal, que é o crente que anda na carne, que anda como um homem natural, mas ele não é um homem natural. Ele é um homem espiritual carnal, agora andando em carnalidade. Até aí. Acho que já tocou aí o taxímetro. Ok, Mário. Pronto, vamos só decidir aqui. Eu acredito que parece que o capítulo foi comentado, né? Capítulo 2, né? Eu acho que o Michel fez a pergunta para mim. Foi, Michel? Eu não sei se eu respondi, porque eu não ouvi o que o Lemão falou. Você comentou alguma coisa que o Lemão explicou, não sei o quê, tal, da sabedoria humana, de quando Deus... Foi o Michel que falou isso? Não lembro agora. Foi, irmão, mas foi bem respondido. Obrigado. Eu vou falar uma coisa para você. Sempre que eu tenho pergunta difícil, eu passo para o Lemão. Hoje mesmo eu passei uma pergunta para o Lemão, que eu não sabia responder. Então, pergunte para ele as perguntas difíceis. Para mim, você manda as fáceis. As fáceis eu consigo tirar de letra, mas as difíceis não. Então, eu sempre brinco que eu sou o palhaço de porta de loja, que é aquele que chama atenção, faz festa, grita, canta, tal, mas convida as pessoas para falar com os especialistas lá da ótica, por exemplo, né? Para entrar na ótica para o especialista explicar a lente e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa um pouco mais refinada, tá bom? Pé. Tá bom, irmão. Mas nem vou precisar entrar na loja. Já fui bem respondido, já vou direto. Então tá bom. Prejuízo pro dono da loja, então. Bom, terminamos aonde? Vamos parar aqui, eu acho, ó. Porque agora ele vai falar no versículo 13, 12 em diante. Eu acho que é uma boa parada, né? E entrar no capítulo 3 depois. Que tal? Melhor, tá bom mesmo aí. Pronto, então a gente inicia na próxima semana, se o senhor permitir, estivermos aqui, né? Capítulo 2, versículo 12. E aí, dependendo dos comentários, entra também no 3. Isso.
Ok, Mário. Você poderia dar graça para a gente estar encerrando? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que lemos hoje aqui.